Porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. FP 1.21. Introdução. Filipenses é a mais pessoal de todas as epístolas de Paulo. Aqui ele abre o coração e revela muito de si e da sua personalidade. Aprendemos, entre outras coisas, que o segredo da felicidade não está em coisas ou circunstâncias favoráveis, mas em viver para Cristo. A carta 1.16. Tendo recebido da distante Filipos a visita de Epafrodito com informações e uma generosa oferta da igreja, Paulo o devolve com essa carta onde expressa sua gratidão, ao mesmo tempo que provê a necessária orientação espiritual que a igreja tanto precisava. 1. Autoria e data. 1.1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Não parece haver dúvidas sobre a autoria de Filipenses. Paulo identifica-se logo no início. Diferente das nossas cartas, onde assinamos no final, as cartas da antiguidade eram assinadas logo no começo, de modo que o leitor soubesse a autoria de imediato. Timóteo aparece associado a Paulo, mas parece ser mais urna forma de honrá-lo, ou talvez por ter ele escrito enquanto Paulo ditava. A carta é toda ela escrita na primeira pessoa do singular, trazendo total responsabilidade para Paulo como autor. Quando Paulo escreveu esta carta, encontrava-se preso em Roma, razão por que ela é chamada de carta de prisão. Da mesma prisão também escreveu Efésios, Colossenses e Filemão. Essa prisão está registrada no capítulo final de Atos e ocorreu entre 60 a 62 d.C. Paulo foi um homem tão abundante que, mesmo preso, continuava frutificando no reino de Deus. Agora, através de cartas, não prisões para a palavra de Deus. Irmãos e companheiros, 1.2. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Essa igreja tão amada por seu fundador foi plantada na segunda viagem missionária de Paulo. Até 16. Em obediência ao Espírito de Deus, Paulo e seus companheiros chegam até Filipos para estabelecer aquela que seria a primeira igreja da Europa. Paulo inicia seu ministério nesta cidade pregando à beira de um rio, o que nos faz acreditar que não havia uma sinagoga estabelecida ali. A primeira convertida foi uma mulher de negócios chamada Lídia. Há duas preciosas lições nesse episódio. A. Sempre vale a pena obedecermos a Deus, mesmo quando não entendemos. Paulo poderia perfeitamente ter questionado a razão do Espírito de Deus não permitir que ele pregasse na Ásia, naquele momento, mas não o fez e apenas obedeceu. A 16, 6, 9. Babi. A obra de Deus começa pequena, mas vai expandindo-se. Quando Paulo escreve a carta, passados 10 anos desde sua chegada a Tessalônica, já havia ali uma pujante igreja organizada, tendo, inclusive, um corpo ministerial composto de pastores e diáconos. 3. O tema, 1.4. Fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. O tema principal da carta é alegria. Por isso, Filipenses é adequadamente chamada de Epístola da Alegria. Do início ao final, a alegria é a nota dominante nesta carta. A palavra utilizada para alegria aparece 5 vezes em Filipenses e o verbo regozijai-vos 11 vezes. Não tem nada a ver com o fato de Paulo não ter problemas. Ao contrário, a ironia está no fato dele escrever da prisão, em circunstâncias extremamente desfavoráveis e, mesmo assim, expressar uma satisfação e confiança desmedidas. De fato, se o Evangelho não for capaz de tornar feliz o ser humano, não há nada que possa fazê-lo. Quem conhece Jesus conhece a verdadeira alegria, a qual não depende das circunstâncias externas e terrenas.
Não se trata de uma alegria qualquer. Não é a alegria do bobo alegre que não tem conteúdo. É uma alegria espiritual, alicerçada em Cristo e no seu amor eterno. Nestes tempos difíceis que vivemos, onde a tristeza parece ser generalizada e onde o mundo caído perece em desespero, insatisfação e ausência de sentido, estudarmos esta carta será um tônico para nossa alma. A alegria espiritual e genuína está disponível, sem exceção, a todos que, independentemente das circunstâncias da vida, sabem que está tudo bem entre ele e seu Senhor. Haverá dores, decepções, rejeição, doenças, mas a alegria que Cristo proporciona, nada nem ninguém pode tirar do crente fiel. Jó 16, 20, 22. Segundo, a alegria da vida. Cristã 1.5:11. Filipenses é uma carta que mostra o triunfo e alegria da vida com Cristo. O crente não é um fracassado, vítima das circunstâncias, mas alguém assentado nas regiões celestiais em Cristo. Vejamos alguns elementos da vida cristã que evidenciam isso. 1. Serviço. 1.5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo enaltece a atitude dos filipenses em servir no Evangelho. Cooperaram no passado e continuavam cooperando. Não era uma igreja com espiritualidade de sanguessuga, mas de serviço. Como já foi dito pelos pastores antigos, quem não trabalha, dá trabalho. Não é amor ao cargo, mas ao serviço e a oportunidade de ser útil que deve caracterizar um servo de Cristo. Não há castas no Evangelho. Todos somos chamados para servir. Nenhum cristão foi chamado para ser servido. Há quem meça a espiritualidade pelas bênçãos materiais recebidas, por quanto a pessoa ganha, pelo espaço de notoriedade que ocupa, ou por quantos seguidores possuem nas redes sociais. Não entenderam o Evangelho? Sigamos o exemplo dos filipenses. Cooperemos. Nenhum título pode ser mais honroso para um crente do que o de cooperador no Evangelho. 2. Aperfeiçoamento 1.6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Que surpreendente essa declaração de Paulo. Nada enche tanto o nosso coração de alegria, quanto a certeza que a obra de Deus em nós avança a cada dia. No dizer de Provérbios, brilha cada vez mais e mais até ser dia claro. Pose 4:18. Não deve existir crente estagnado. Constatamos avanço em nossas vidas? Há um processo de melhoramento em curso? Conhecemos hoje a Cristo mais do que no passado? Nosso amor por Ele aumentou? Continuamos tendo fome de Deus? O crente é alguém que nunca se sente suficientemente alimentado. Quer mais de Deus a cada dia. E Ele tem mais para dar a quem o busca. Alguém disse que o primeiro sintoma de morte é estagnação. E o primeiro sintoma de estagnação é estar satisfeito consigo mesmo. Crescer é fundamental. 3. Comunhão e oração 1.9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. O terceiro elemento que evidencia uma vida cristã saudável e vitoriosa é uma vida pela qual a comunhão com os irmãos e o prazer na oração estão presentes com intensidade. Paulo, apóstolo, já havia mencionado nos versos 3 e 4 o quanto lhe era prazeroso orar pelos crentes de Filipos. Interessante sua expressão, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Quão rapidamente nos esquecemos dos outros, até mesmo daqueles que tiveram um impacto gigantesco em nossa vida. Mas isso não ocorria no relacionamento de Paulo com os filipenses e no deles com Paulo. Somos assim? A afetuosidade com a qual ele se refere aos crentes nessa carta e sua saudade de estar com eles diz muito sobre como deve ser o ajuntamento do povo de Deus. O momento da adoração pública e de estarmos reunidos em comunhão deve ser o mais desejado do dia ou da semana para um crente em Jesus. É uma comunhão sobrenatural, somente possível em Cristo. É impossível amar a Cristo e não nutrir apreço pelo seu corpo, que é a igreja.
É algo crentes absolutamente estranho imaginar vivendo isoladamente uns dos outros. 3. As atitudes de Paulo. 1:12-30. O apóstolo, como forma de incentivar a fé de seus leitores, mostra como ele mesmo tinha agido frente às cadeias e sofrimentos que a pregação do Evangelho lhe trouxe. 1. Crer no triunfo do Evangelho. 1:12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Dos versos 12 ao 14, Paulo mostra como aquilo que, num primeiro momento, parecia um contratempo, era na realidade um progresso importante do Evangelho de Jesus. Como consequência da sua prisão, além de toda a guarda pretoriana ter ouvido o Evangelho, a igreja local também foi incentivada a falar de Cristo. Paulo fora preso, porém a palavra de Deus não podia ser presa. Não há prisão para a palavra de Deus. O Evangelho a nós confiado é o poder de Deus, Reme 1:16. Nada pode parar o seu avanço. Absolutamente nada. 2. Engrandecer a Cristo, 1:20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Nem todos compartilhavam ou entendiam o otimismo do prisioneiro Paulo. O principal era Cristo ser exaltado e glorificado, não importasse o meio. 3. Segurança eterna. 1:21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Não há vanglória em Paulo ao fazer essa declaração, apenas convicção. Se não fosse absolvido e viesse a morrer, o lucro seria maior ainda, pois na ausência das limitações desta vida, a união com Jesus seria plena. Soltar as amarras desta vida significa estar para sempre com o Senhor. Aplicação pessoal. Uma vida cristã vitoriosa, triunfante e alegre está à disposição de todos nós. Basta tomarmos posse mediante uma vida de fé sincera e abundante em Cristo.